Rapaziada, e o Landim, hein, cara, que foi lá no Charla Podcast e falou sobre o estádio, né? Bora dar uma olhada aqui no que ele falou? Constrói um estádio, né? O Morumbi, contra o tempo. Isso. Mas ele fica 17 anos, eu acho, sem ganhar um título importante, né? Mas muito tempo. Esquece. É porque Isso não eu vai não sou louco, acontecer. ele isso eu tirou não sou louco. recursos, né, do Eu futebol. não sou ficar louco. claro, é. Isso aqui para ficar claro que eu não sou louco. Então, assim, essa é uma oportunidade que a gente tem de ter acesso a um terreno com um valor baixo. Por quê? Às vezes, quando você tem um terreno, você vai comprar um terreno, por exemplo, no Leblon. O terreno custa uma fortuna. Por quê? Porque o valor do que você pode construir ali em cima é que vale muito. O custo da construção é a mesma coisa você construir um prédio ou no Leblon ou construir em qualquer outro lugar do Rio. Mas no Só Leblon tem é o mais valor, caro. né? Então, na hora que você vê o preço de venda do apartamento, aquilo se reflete no valor do terreno. A grande vantagem ali é que você tem um acesso ao custo do terreno e você tem uma coisa lá que é esse potencial construtivo, que é chamado de CEPAC, que o próprio deputado federal, que é próximo, muito próximo do Pedro Paulo, já falou publicamente que aquilo é um projeto especial, que nós não vamos ter que ter o CEPAC, nós não vamos ter que pagar pela supervalorização do terreno, nós vamos pagar pela valorização do terreno, como se você pudesse construir só um andar no terreno. E com isto, tá certo? Ganhar um projeto especial de interesse da prefeitura. Isso é uma maravilha, gente. O que o prefeito está fazendo é uma maravilha. As pessoas têm que entender. Porque isso reduz significativamente o preço do terreno para nós. O preço do terreno já fica menor. Você não paga com potencial construtivo e mais, que foi algo que foi negociado com o prefeito. E que o Pedro Paulo já falou. Terminado isso, eles vão dar para a gente a mesma coisa que deram para o Vasco. O potencial construtivo que a gente tem na Gávea. E isto vale, pelas avaliações que a gente tem aqui, algo como entre 500 e 800 milhões. Que seja 700 milhões. Então você pega 700 milhões de potencial construtivo da Gávea que você vai poder usar como moeda para negociar. Mais o name right do Flamengo, meu amigo, quanto é que vale os name rights dali? Eu acho que vale perto de 1 bi. Então, Pra ser o nome do estádio, você já né? somou. E eu ainda tenho terrenos, eu tenho imóveis que já foram autorizados a vender do Morro da Viúva para poder investir em bens do Flamengo. Se eventualmente a gente vier a precisar de algum recurso a mais para poder fazer esse estádio, tá certo? Esse recurso será extremamente diminuto e perfeitamente equacionável dentro dos grandes ganhos que o Flamengo tem. O Flamengo deu de EBITDA no ano passado. Realmente, né, cara, o Flamengo ajuda, assim, a construção desse estádio. Eu não sei, eu não entendo porque tem muita gente reclamando, né? Muito jornalista, muita a mídia lá reclamando desse estádio. Eu não consigo entender, cara, porque o projeto é realmente muito bom. E tudo feito certinho, né, cara? Não recorrente, 300 milhões de reais. Então, assim, gente, por que a discussão da SAF? Isso. E por que a discussão da SAF? Porque quando surgiu uma discussão de fazer estádio lá, a gente deu como alternativa, uma possibilidade, seria fazer uma SAF no exemplo do bairro de Munique. E por que nós chamamos do exemplo do bairro de Munique? Para dar certeza para as pessoas. Tá Que já certo? existe esse Não, modelo. que o controle sempre ficaria com o clube do Flamengo. É uma SAF diferente. Até porque as pessoas que estão hoje concorrendo para o Flamengo é que estavam fazendo, campanha para a SAF no Flamengo. Então, para dizer o seguinte, olha, se isto vier a acontecer, tem que ser limitado a... Porque eu não controlo o Conselho Deliberativo, não. Aliás, eu sou candidato, eu vou ser candidato ao Conselho Deliberativo exatamente para isso, para cuidar disso. Vai concorrer ao futuro, né? mas no futuro, mas para barrar isso. Mas assim, era porque isto foi levantado como uma hipótese para poder financiar também o estádio. Deixa eu dizer para você, a gente não vai precisar desse dinheiro. Não vai precisar desse dinheiro. E hoje, toda essa discussão da SAF é uma discussão simplesmente de quem não quer o estádio. Então usa o argumento de que a gente vai precisar de dinheiro da SAF
para ser contra o estádio. Porque assim diz o seguinte, tá vendo? Ele quer fazer o estádio por isso que ele quer fazer uma SAF. É o contrário. É exatamente o contrário. Eu quero o estádio, e o estádio sai sem SAF. E outra coisa, ninguém faz SAF no Flamengo sem ter aprovação do Conselho Deliberativo. E não terá com a minha participação. Simples assim. Agora, claro. isto é um momento político, cara. Você tem que entender que os mesmos caras que começaram com a palestra da SAF, que começaram a incutir a SAF, agora estão tentando colar na administração atual que é a SAF, quando, na verdade, quando nós falamos de SAF, foi no contrário. Foi tentando dizer o seguinte, gente, se SAF vier, o clube não pode perder o controle, não. É o contrário. Sim. E essa é uma forma de levantar as pessoas contra o estádio, que é o movimento que a gente está sentindo e está vendo. E está vendo todo dia. E falam publicamente aqui, por exemplo, que são a favor do estádio. Quando leia a nota do Lauro Jardim, que saiu, em grupos pequenos dentro, lá trabalhando enormemente para que seja rejeitado a compra do terreno. Caraca, pera aí que eu tô perdido. Esses dias o BAP foi lá no Charla, né? Ô, pessoal, vocês que estão acompanhando, eu não vi a entrevista dele. Ele falou publicamente que é a favor do estádio, mas privadamente, porque se eu não me engano... Cara, porque eu não acompanho a política do Flamengo, tá? Então, vocês me tirem a dúvida aí nos comentários. O BAP, então, ele seria contra o estádio ou ele tá falando de outra pessoa aqui? Cara, eu tô perdidaço, meu irmão. Porra. Esse é o momento político que a gente está vivendo dentro do Flamengo. E aí são as narrativas. De minha parte, eu quero dizer o seguinte, tanto eu quanto o Rodrigo, cara, nós queremos o estádio demais. A gente sabe que o estádio pode sair e o Flamengo não precisa de SAF de jeito nenhum para poder fazer. Nós só queremos, eventualmente, barrar esse movimento que começou e que não foi conosco, que não fomos nós que saímos fazendo palestra dentro do Flamengo, para que essa SAF, sim, fosse instalada dentro do clube. E isto aconteceu. Então, é isso. E vamos parar de narrativa, porque daqui não tem interesse nenhum de que isso aconteça. Estão tentando colocar na conta da administração atual isso. Porque aí tudo é misturado. É conselho, de administração, é conselho. Então, todo mundo que olha alguma coisa é o Landim. É o Landim uma ova que é o Landim. O Landim quer estádio e vocês não querem. Esse é o problema. É esse o problema que a gente está vivendo hoje. Quando ele vai puxar o superchat, que a gente está chegando no tempo que você tem, só detalhes aqui pro torcedor que deve ficar com isso na cabeça também. Eu sei que você não pode falar, porque tem uma reunião de conselho semana que vem e tudo mais. Questão que a galera bate muito, o impacto viário que vai ser absurdo. A prefeitura está com vocês na situação de criar possibilidade, ter o terminal ali na frente. Eu até entendo que os sócios e os conselheiros estejam apreensivos com relação a isso. Mas eles vão tomar conhecimento na próxima reunião do conselho dos estudos que foram feitos para dar suporte a isso. Se vocês acham que o prefeito é um irresponsável e que resolveu botar um estádio de lá do nada, não é. Ô, Landim, a gente tá falando do Rio de Janeiro, né, cara? Pô, o Landim tá falando como se isso aqui fosse super improvável de acontecer. Não, nunca que um prefeito faria um estádio de 100 mil pessoas de maneira irresponsável. Meu irmão, a gente tá no Rio de Janeiro, cara. Vocês não sabem como é que funciona o Rio de Janeiro, não? Pô, não é possível, cara. Foi uns estudos detalhados que o Flamengo já fez, de viabilidade, de estudo de movimentação urbana necessária para poder... e as modificações que seriam necessárias em vias, em calçadas, em trânsito, em passarelas. Tudo isto já foi não só planejado, como desenhado e mostrado por prefeito. Então, assim, o Flamengo está lá na frente com relação a isso, tá certo? Apenas a gente ainda não divulgou para os sócios. E a gente vai divulgar. E foi em cima desses estudos que o prefeito se convenceu de que realmente aquilo seria de altíssimo benefício para o Rio de Janeiro. Então, assim, não acreditem lá que só pelos belos olhos do Flamengo alguém vai pegar e vai embarcar numa história dessa. Tem um estudo extremamente detalhado. Claro que ele vai ter que levar um nível de detalhe ainda muito maior com a evolução do projeto, mas que já tem.
e onde tudo isso foi mostrado e vai ser mostrado também para os... Pessoal, enfim, dá uma tranquilidade, né? Porque todo mundo tá muito preocupado com o estádio nesse local específico onde eles iam fazer. Mas bem bacana ver aqui que realmente, quando a gente vê o Landim falando sobre esse projeto, parece que é uma coisa bem certa, né? Parece que tá tudo bem preparado, tudo bem organizado, né? Não é uma coisa ultra amadora aqui. Então, enfim, isso é um aspecto positivo. Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou isso, o que você acha dessa confusão toda do estádio. E a nós, um forte abraço, valeu e até o próximo.